Vamos agora com Economia no DN, edição da tarde. Economia. Vou fazer agora uma pergunta a você que está me ouvindo, que está me vendo. Na sua opinião, a falta de dinheiro é que provoca um quadro aí de ansiedade, que mexe com a sua saúde mental? Ou é o contrário? É uma pessoa ansiosa aí que acaba sendo impactada aí de forma negativa, sendo prejudicada pelas finanças pessoais. Difícil, né, meu povo, fazer essa avaliação. O fato é que a grana curta mexe muito com a cabeça de todo mundo. Já imaginou aí ter uma conta para pagar, ter um orçamento para cumprir, né, e não conseguir ter dinheiro para tudo? É realmente uma situação complicada. Na pandemia, muita gente que perdeu emprego, que ficou sem renda, sofreu muito, é tanto que muita gente buscou aí terapia, psicólogo, né, em busca de ajuda para poder manter a vida saudável, a saúde mental, tudo ali no lugar. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a economista Ana Alves, tá chegando aqui novamente mais uma vez para falar com a gente. Quando eu vi a coluna dela no diário, eu disse: Ana, bora lá falar com a gente, esse assunto é muito interessante, afeta a vida de todos nós e é importante a gente debater aqui também, né, dar dicas, ajudar o pessoal aí de casa. Minha amiga, boa tarde, muito bem-vinda, tá? Boa tarde, Alderson. Muito obrigado pelo convite. É um tema que vale a pena a gente conversar mesmo. Pois é. Como é que a saúde mental, né, a ansiedade, de fato, ela é o contrário da saúde mental. A ansiedade, ela acaba atrapalhando a nossa relação com o dinheiro. É um círculo vicioso? É muito interessante. Na verdade, por muito tempo, as relações que a gente tem com o dinheiro e as relações de comportamento ou de saúde mental não eram relacionadas. Mas agora a gente vem percebendo cada vez mais o envolvimento da psicologia dentro da própria necessidade de organização financeira. Uhum. E aí foi relatada a questão do surgimento da ansiedade financeira. A ansiedade, Alderson, é muito importante que a gente tenha, porque é através dela que a gente consegue ter reações em relação às coisas que vão acontecendo, né? Uma coisa de desenvolvimento da civilização mesmo. Quando a ansiedade é excessiva, é que se torna um transtorno. E aí, quando é transtorno, no mundo são 350 milhões de pessoas e o Brasil, infelizmente, está no ranking aí com 18 milhões de pessoas. Mas aí a tua pergunta, será que, na verdade, né, quem nasceu primeiro, a ansiedade ou os problemas financeiros? Na verdade, existem os dois lados. As pessoas que são muito ansiosas isso pode gerar problemas financeiros. Na medida que a ansiedade, muitas vezes, traz uma dificuldade da pessoa em tomar decisões, né? Pode fazer compras por impulso, pode ter uma desorganização, pode criar um endividamento desnecessário, não ter coragem de fazer suas contas sobre as suas finanças. E o contrário também. Muitas vezes, algum problema financeiro, a falta de dinheiro, gera ansiedade, né? Então, por falta de dinheiro, a gente pode viver num estresse constante, num sentimento de tristeza, que é a depressão, e a própria ansiedade, por não conseguir pagar as contas. Lembrando só mais uma coisinha, Alderson, é que a ansiedade é quando a gente já está prevendo o que vai acontecer. Às vezes nem acontece, né? Na verdade, na maioria das vezes nem acontece e a gente já está sofrendo antes do tempo, né? Exatamente. A gente sofre por uma coisa que não aconteceu. Então, a gente fica antecipando tudo e traz um sofrimento. E assim também com a nossa organização financeira. A gente acha muitas vezes que não vai conseguir pagar, não vai conseguir se organizar. E isso vira, sim, um círculo vicioso, né? Porque a ansiedade gera dificuldades financeiras, que gera mais ansiedade. Então, precisamos nos tratar, né? Quando a pessoa está com pouco dinheiro, isso de fato, a gente sabe que aumenta a ansiedade dela e isso vai impactar nas suas decisões, né, Ana? Inclusive eu li um livro, tá, que a Psicologia Financeira indico bastante, que mostra justamente isso, né? Como as emoções, elas impactam nas nossas decisões financeiras, muito menos a inteligência e mais o nosso comportamento que impacta isso. Eu sinto isso, às vezes o dinheiro está curto, eu tenho uma tendência a tomar mais decisões erradas, é por aí mesmo? Perfeito, eu adoro esse livro também, ele é um guia e é uma transformação do nosso pensamento, né? Então é aquela história, as pessoas, a gente sempre conhece alguém que às vezes ganha menos que a gente, mas consegue guardar mais dinheiro que a gente. Né? E aí a questão é porque é uma pessoa mais inteligente ou é porque
ela tem um comportamento diferente com o dinheiro. E aí esse livro, essa pesquisa mostra exatamente isso, que o comportamento com o dinheiro é que vai trazendo essas mudanças, que são as pequenas decisões, né? Se compra, não compra, se organiza ou não, e de fato isso muda o nosso humor, muda o nosso equilíbrio emocional. Então é uma questão de saúde, sim, a gente manter a vida organizada financeiramente, ainda que desde criança a gente deveria aprender a lidar com isso, e só aprendemos quando estamos mais adultos, né? Ana, fica indo lá direto no aplicativo do banco, dando uma olhada no nosso saldo, né? Às vezes tem pouco dinheiro. Isso vai, olhando o extrato sempre, isso vai acabar de fato gerando ainda mais essa ansiedade? Sei que não é o seu caso esse problema, né, Alderson? Uhum. Deixa quieto, tá? Mas realmente, assim, tudo que é excessivo, né, a gente sai do equilíbrio e acaba trazendo algum tipo de transtorno. Então, assim, é até interessante a gente falar alguns sintomas dessa ansiedade. Por exemplo, a própria preocupação excessiva com dinheiro, a insônia, às vezes a gente tem problema para dormir por questões de desorganização, preocupação com o futuro financeiro, com a aposentadoria. A gente pode ter uma falta de motivação, ter uma irritabilidade, mudança de humor. Então, de fato, isso está diretamente ligado à situação financeira. Então, a gente precisa se organizar nesse sentido, né? Ana, para fechar a nossa conversa, tá um papo interessantíssimo, sem dúvida aí, muita gente aí nos ouvindo, nos vendo também e acompanhando toda essa discussão, né, que faz parte da nossa vida. Já dá para adiantar alguma dica aí, né, para que as pessoas não cheguem a esse quadro de ansiedade? Será que fazer uma lista de gastos, se organizar melhor é o caminho? Exatamente. É muito importante que às vezes a gente acha que pequenas decisões não vão fazer diferença, mas fazem. Então, assim, as primeiras dicas criar um orçamento, né? Definir algumas metas financeiras, tentar fazer uma lista das suas dívidas, das suas despesas mensais, para poder tentar reservar um pouco de financeiro, né? Uma parte de reserva financeira. Tudo isso pode ajudar, não tomar decisões precipitadas. Inclusive, Alderson, na próxima coluna minha eu vou continuar falando sobre isso, porque todo mundo gostou muito mesmo. Foi, então vá lá, tá, pessoal? Já na coluna da Ana Alves, no Diário Nordeste, no nosso site. E semana que vem ela já disse, vai trazer todas essas dicas lá e você não pode perder. Minha querida, muito obrigado, tá? Mais uma vez, até outra oportunidade, a gente se encontra sempre. Eu que agradeço o convite mais uma vez, ótima semana para você. Para você também. Meu povo, ainda não